Olá, eu sou o professor João Arantes e vamos continuar aqui nosso estudo de aprendizagem baseada em projetos. Lembra que a gente estava falando aqui numa fase de planejamento. Você está planejando um curso que vai usar centrado em aprendizagem baseada em projetos, né? Já falamos aqui na análise do contexto, que basicamente a gente está respondendo aquelas 5 perguntinhas: quem, quando, onde, porquê, quanto, como, etc., né? E agora a gente vai pensar um pouquinho nas ideias de projeto, né? Então, como é que poderiam ser essas ideias, né? Então vamos discutir um pouquinho nisso, né? Vamos falar aqui, né, nessa como é que formas de gerar as ideias de projeto, né? Bom, primeiro, né, você pode criar a sua própria ideia de projeto, ou você pode usar a ideia de projeto que alguém disponibilizou. E tem inúmeras instituições de ensino, né, ou então firmas de consultoria que trabalham com aprendizagem baseada em projeto, que eles disponibilizam templates, disponibilizam exemplos de projetos que você pode reutilizar, pode customizar, né? Bom, então vamos pensar um pouquinho na ideia do projeto, né? Lembra que a ideia do projeto vai estar atrelada mais para frente na definição do tema do projeto, né? Então isso aqui às vezes é um pouquinho confuso. A ideia, quando você fala ideia do projeto, é uma ideia mais genérica. O tema do projeto é dentro dessa ideia, eu vou pegar um tema específico. Mas na hora que a gente exemplifica, a gente acaba aí, às vezes caindo direto no tema, né? Então digamos, olha, a ideia do projeto é pensar em um problema do mundo real. Um problema do mundo real pode ser, sei lá, um problema de conflitos, né? Conflitos armados. Esse é um problema, né? Enquanto o tema do projeto seria um tema de projeto seria entender o conflito, né? Explicar as razões do conflito entre Israel e o Hamas, né? Então, por exemplo, problema mundo real é o conflito, né? Guerras, né? Tema específico seria essa guerra específica, né? Problema no mundo real, guerras, né? Tema do projeto, né? Estudar ali as razões aqui que levaram à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Tudo bem? Então, assim, a primeira ideia de projeto são problemas no mundo real. Melhor se você pegar problemas que sejam significativos ali para os alunos, né? Então, eu vou dar um exemplo de um projeto que foi desenvolvido na escola do meu filho, que eles perceberam que estava tendo desperdício ali de comida do restaurante da escola, né? Então, qual que seguiu o tema de projeto, né, para os alunos? Como reduzir esse desperdício, né? Então você vê que é um tema de projeto, é relacionado com o mundo real e está relacionado também com o interesse da escola e dos alunos. Ninguém quer que a comida seja desperdiçada, né? Bom, um segundo tema de projeto a gente chama assim desafio de design, né? Porque em inglês tem a palavra project, tem a palavra design, né? Em português projeto serve para as duas coisas, né? Então vamos colocar aqui o design, né? O que é o design, né? É um projeto mesmo do ponto de vista assim de, sei lá, eu quero fazer um projeto de uma máquina, né? Eu quero fazer um projeto aqui de uma rede elétrica. Eu quero fazer um projeto de arquitetura. Então é um desafio que eu estou chamando aqui de desafio de design, né? Que é você criar, por exemplo, não necessariamente no projeto da rede elétrica você vai fazer o desenho da rede elétrica e efetuar a aquisição dos materiais e instalar. Pode ser simplesmente assim o projeto elétrico, né? O projeto aqui da arquitetura dos componentes do sistema, né? Bom, esse é um desafio de design. O desafio de design está muito relacionado assim com os cursos na área de engenharia, né, de, sei lá, né, ciências exatas, coisa e tal, né? Problemas do mundo real, eles podem estar presentes também em problemas assim, tipo engenharia. A gente já fez projetos aqui de criação de casas para famílias de baixa renda, né? É um desafio de design aqui que está enfrentando o problema no mundo real, né? Mas tem outro exemplo que eu dei para você, que desperdício de comida, que não é um projeto de engenharia, né? Mas é um problema aqui do mundo real. Esses problemas do mundo real podem ser um problema mais filosófico, na área, por exemplo, de relações internacionais. Aqueles exemplos que eu falei para vocês são projetos típicos para os dois exemplos que eu dei para vocês, o projeto de guerra na Ucrânia, a guerra, conflito ali do Israel com Hamas, tal, é o que, né? Seria na área de relações internacionais, né? Para alunos de relações internacionais. Desafios de design, talvez mais voltados aqui para alunos de engenharia, mas também voltados para alunos no ensino médio que estão trabalhando
sei lá, conhecendo com robótica, por exemplo, fazer um desafio de robótica, uma Olimpíada de robótica, estaria dentro disso, né? Ou então você pode pensar assim, uma ideia de projeto, uma questão abstrata. Então, por exemplo, um curso lá de filosofia, né, alguma coisa assim, né? A tortura se justifica, né? Por quê? Né? Um curso de direito, né? Enfim, né? É uma questão abstrata. E nessa questão abstrata, os alunos vão trabalhar na forma de um projeto para, no final das contas, ali conseguir colocar suas posições aqui, né? Baseado numa pesquisa, né? Não baseado no eu acho, né? Um, Conduzir uma investigação. Então agora a gente está vivenciando aqui, nós estamos em 2024, em maio de 2024, né, 27 de maio de 2024, e está vivenciando aquela situação horrorosa aqui da tragédia no Rio Grande do Sul, que alagou tudo ali e tal, né? Então vocês poderiam conduzir aqui um projeto, uma investigação. Como que o aquecimento global impactou o Rio Grande do Sul, né? Né? Ou então com outras questões, outras investigações, como é que aconteceu esse acidente aqui? Há anos que é feita a gestão ali de acidentes no Rio Grande do Sul, há anos que se trabalham com comportas, etc, etc, etc. E qual farfalha aí que levou esse acidente aqui, essa tragédia horrorosa, né? Mas é um projeto de investigação, né? Ou então um projeto que leve os alunos a tomar uma determinada posição, né? Nós temos o direito de capturar e engaiolar animais, né? Então, ou então assim, né? Comer carne, né? Faz bem? É justo comer carne? Né? A gente precisa comer carne, né? Enfim, né? Então são perguntas, são questões aqui norteadoras, né? Ideias de projeto, né? Que permitem que os alunos tomem uma posição. Ou então alguma coisa sobre a vida e interesse dos alunos. Então é um projeto, né? Isso foi interessante uma vez. Eu fiz um projeto lá com a turma de pós-graduação. O maior interesse deles era a festa de formatura deles, né? Que eles queriam fazer a festa de formatura, etc, 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 né? Então tá bom, então vamos fazer isso na forma de um projeto. Como é que a gente levanta os stakeholders, como é que a gente consegue os recursos, o que vai ter na festa, o planejamento, etc, etc. Eles aprenderam gestão de projetos fazendo uma festa para eles, a festa de formatura deles, na forma de um projeto bem organizado, bem controlado, né? Não deixaram de colocar na prática aquilo que eles estavam aprendendo. Então, gente, só relembrando, quando a gente fala criando a sua própria ideia de projeto, a gente está pegando grandes áreas. E essa ideia de projeto vai conduzir aos temas de projeto. Então, uma ideia de projeto que eu fazia durante os cursos que eu dei na pós-graduação, na graduação, era assim, era dar um apoio a uma ONG que prestava assistência a pessoas em condições de vulnerabilidade social. Esse era um problema no mundo real. Os temas de projetos vinham desse problema. Eram os temas que eram apresentados pelas ONGs. Ah, a ONG trabalhava lá com crianças com câncer. Estou precisando aqui de uma geladeira. Esse é um tema de projeto, a aquisição da geladeira, né? Enquanto que a ideia do projeto é o quê? É trabalhar com instituições que atendem pessoas em condições de vulnerabilidade social. Então, por exemplo, a gente trabalhou com instituições que trabalhavam com moradores de rua. O tema de projeto eram temas relacionados, por exemplo, roupas, kits de higiene, e, assim, alimentos e assim sucessivamente, tá bom? Então falamos aqui que você, só recordando aqui que o nosso segundo passo é a geração da ideia de projeto, né? Lembrando dos 3 passos aqui que a gente tinha visto, que era o primeiro passo é o entendimento do contexto do projeto, nos 3 passos do planejamento. O segundo é gerar a ideia do projeto, né? Então a gente viu aqui, quando a gente está gerando a ideia do projeto, a gente pode pegar uma ideia própria, mas a gente pode também pegar uma ideia de alguém. E essas ideias de alguém, né, elas têm sites específicos. Então eu vou mostrar um site aqui que é realpbl.com, né? É um site em inglês, né? E você acessando aqui tem os recursos, e nos recursos aqui tem os exemplos, projetos exemplos, né? E quando você entrar aqui nesses exemplos de projeto, tem vários templates, né? E você pode aqui explorar esses templates, né? Enfim, e com isso aqui utilizar. Então tem templates e tem exemplos, tá? Então, olha, eu peguei um exemplo aqui, uma questão aqui do projeto, né? O que é kindness? Kindness, doçura, né? Coisa assim, né? Então a classe vai gerar as suas próprias questões sobre o tópico relacionado com doçura, tal, carinho, doçura, que pode ser ajustado em outras questões, né? Então ele vai explicando aqui
como é que você, quais eram os objetivos aqui de aprendizagem, né? E por aí afora. Então você pode usar os projetos de alguém, né? Ah, bom, basicamente aqui eu criei aqui essa figurinha que sistematiza aqui, então, né, no ponto de vista assim, usando pensamento visual, né? Então, problema no projeto, que a gente viu como é que o problema aqui se encaixa, né? Um desafio, né, para os alunos, né? Pode ser um desafio de design, por exemplo. Tomar uma posição em relação a algum assunto. Uma questão aberta, tortura se justifica, né? Uma questão aberta aqui. Uma investigação, no caso da guerra, né? Ou investigação na tragédia climática lá os problemas do Rio Grande do Sul atualmente, da enchente, né? Uma investigação. Ou alguma coisa que seja do interesse do aluno, tá bom? Então, nessa videoaula aqui eu quis cobrir esse segundo passo, que é a geração da ideia do projeto, né? Na próxima videoaula, a gente vai falar um pouquinho do terceiro passo, que é a criação da estrutura para o seu projeto, tá bom? Então, é isso aí, pessoal.